E aí pessoal, aqui quem fala é o Denis. Esse é um canal focado para Unreal Engine 4, tá? Onde nós estaremos postando tutoriais frequentes de Unreal Engine, ok? Esse canal está sendo criado exatamente por conta de falta de, digamos assim, conteúdo relacionado à programação, porque level design tem bastante, com qualidade em português, ok? Então a gente vai tentar fazer uns canais aí bacanas da Unreal Engine relacionado à programação inicialmente. Futuramente a gente pode colocar questão de materiais e coisas do tipo, tá? É, lembrando que esse canal ele pode ter tutoriais básicos que vai ter futuramente, mas por enquanto vamos focar apenas em mecânicas, ok? Bom, beleza. O que a gente vai fazer nesse tutorial aqui? Nós vamos aprender a como manipular o joystick, tá? Ou o controle de PS4, Xbox 360, Xbox One, tá? No nosso computador, tá? Só que o que a gente vai manipular especificamente do joystick? O analógico, ok? Como que a gente vai fazer nesse caso aqui, nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês como vocês podem simplesmente fazer uma mecânica semelhante àquela troca de arma do GTA V, tá? Que você clica o R1, seleciona a arma e lá você escolhe a arma que você quer e mostra, você pega a arma do nada, que é assim no GTA V também. Ok? Beleza, vamos lá. Primeiramente vocês têm que instalar o driver, deixa eu cancelar o autosave aqui, tá? Do PS4, que no caso é meu controle é o PS4, vocês têm que procurar esse programinha aqui, ó, salve a pasta, chamado DS4 Tool 1.2.2, tem na internet a roda esse programa, tá? Instalou o driver, conectou o controle, só abrir esse programinha aqui, que já está aberto no meu caso. O legal desse driver, galera, é que ele reconhece o touchpad, ó. Vou mexer com o touchpad aqui, ó, do controle do PS4, ele usa como mouse. Então isso é muito bacana, tá? Derrubei um controle aqui quase, mas tudo bem. Beleza. Então instalando o controle aí, vocês vêm aqui em Blueprints, selecionam My Character ou o personagem de vocês e vocês têm aqui a parte de movimentação, onde você tem aqui movimentação para frente, Move Forward, e o Move Right, que é a movimentação para a direita, tá? Essas movimentações são as que você vai utilizar. Deixa eu até apagar isso aqui que eu já tinha feito. Vou apagar isso aqui para começar do zero, né? Vamos dar um compare aqui. Essas movimentações aqui são as movimentações do personagem, tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo, já e dar um play aqui, andando com o controle do PS4, você vê que ele vai para frente, vai para trás, para direita e para esquerda, tá? No caso eu fiz ao contrário, mas tudo bem. Mas você fala, poxa, só tem move para frente e move para direita. Sim, porque se eu mexo para frente, eu estou mexendo o personagem no eixo Y para um lado positivo. Se eu mexo para trás, eu estou mexendo no lado negativo, tá? Ou seja, é só inverter os valores do mover para frente. Mesma coisa para a direita. Vou para a direita no positivo, para a esquerda eu vou para o lado da direita, só que no negativo, tá? E a mesma lógica para você utilizar os analógicos no caso do controle do joystick, tá? Tem um modelinho bem mal feito aqui no Paint, que quando a gente movimenta o analógico aqui para cima, nós setamos ele como o valor dele, tá? Se eu movimento para a direita, eu seto o valor do x, o eixo x dele como 1. Então vamos supor, movimentei para cima, então o y vale 1, perdão, e o x vale 0. Tá? É bem gráfico, é bem matemático isso mesmo. Movimentei para a direita, x vale 1, aqui vale 0. Movimentei para baixo, x vale menos 1, aqui vale 0. E assim vai, tá? Se eu vou movimentar para a direita, no caso na diagonal aqui, ó, nessa diagonal, então aqui o y vale 0,5 e o x vale 0,5. Se eu movimentar aqui para baixo, ó, nós temos o y no negativo, mas o x ainda no positivo. Então, x é 0,5, y é menos 0,5. E assim vai para as diagonais também, tá? Só que ninguém nunca vai certinho nessas diagonais aqui. Então, vocês podem perceber que às vezes vocês nem usam exatamente, nem mexe muito para cima o analógico, e ele já seleciona a arma. Então, a gente vai colocar exatamente com essa variação aqui, tá? Para que você não tenha que forçar o jogador a ficar colocando o analógico lá no topo para ele poder selecionar a arma, tá? Beleza, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente abre aqui a blueprint do My Character, deixa eu dar um stop aqui para ele parar. Abre aqui a blueprint do My Character. E nós vamos procurar aqui, ó, iremos procurar aqui o Movement Input, tá? Se quiser procurar da câmera, procura relação à câmera. Cadê o All Input aqui, ó? Relacionado à câmera, Lookup. E aí você consegue
usar o outro analógico. Mas o analógico que a gente vai utilizar é o analógico esquerdo, tá? Que é o analógico exatamente da movimentação. Se quiser se utilizar o analógico direito, procura a relação da câmera, que é o que muda a câmera, e faz o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente tem aqui o Move Forward, tem aqui o Axis Value, que é exatamente o valor do analógico que a gente está setando aqui, tá? Só que ele está indo direto, ou seja, o que eu colocar vai direto aqui. A gente vai precisar de uma variável, então a gente puxa aqui, ó, promove isso para variável, tá? Como ele está movendo para frente, então para frente eu estou colocando ele aqui para cima, então ele está no eixo Y, certo? Então eu vou dar o nome dessa variável de eixo Y. Aí eu conecto esse nozinho aqui e esse nozinho aqui. A Unreal é bacana porque ela tem essa programação nativa, que é essa blueprint. Fica uma nozeira no final, mas se você souber se organizar, você consegue fazer um jogo sem muito conhecimento de programação, tá? Agora vamos fazer o contrário. Para mover para a direita, eu colocando para cá, certo? No caso aqui para o eixo X. Então vamos fazer a mesma coisa, só que chamar a variável de eixo X. Tá, então vamos pegar aqui, dar um promote to variable, chamar de eixo X. Mesma coisa a gente vai fazer, tá? Sempre, nunca esquecendo aqui de ligar isso aqui, porque é aqui que ele vai setar a movimentação do personagem. Então se você não ligar aqui, ele não vai movimentar o personagem, tá? Vamos dar um play aqui, um compile. Ele já abriu uma janela nova, né? Tá, antes de eu dar o play, vamos fazer uma coisinha legal aqui. Como é que eu sei os valores do joystick? Pra gente saber que a gente estava falando a verdade aqui. É simples, a gente chama um evento chamado tick. Então a gente dá um evento tick. Fala event tick. O que esse event tick faz? Ele puxa frame por frame, ou seja, todo frame ele vai executar alguma coisa. O que ele vai executar? Ele vai dar um print string, ou seja, ele vai printar o quê? Vamos printar primeiro o eixo Y, ou seja, vai ter duas linhas lá. A primeira linha sempre vai ser o eixo Y e a segunda linha sempre vai ser o eixo X. Vou dar um Ctrl W para duplicar aqui, tá? Ou vocês podem dar Ctrl C, Ctrl V, dá na mesma. Só vou puxar aqui e dar um get, tá? Lembrando que isso aqui não é básico de programação, eu só estou explicando algumas coisas básicas só para ter certeza, tá? Que todo mundo vai acompanhar, mas o básico a gente ainda vai ter os tutoriais básicos de programação, tá? Então o que ele vai fazer? Então, todo frame ele vai printar o eixo Y e o eixo X em seguida, tá? Então compile, vamos dar um play aqui na Selected Viewport, olha lá, tá vendo? Tá printando ali para vocês verem um monte de zeros, porque o personagem tá parado. Se eu movimentar o analógico direito, não printa nada, porque eu coloquei as variáveis no esquerda. Vou mexer só um pouquinho para frente, ó. Nem andar muito, ó. Ó, só andar devagarzinho, ó. Já tá vendo que o eixo Y tá trocando valor. Tá vendo? Eixo Y trocando valor, mas o eixo X tá mudando agora. Tá vendo? Movimentei para direita, o eixo X, que é a primeira linha lá, tá mudando. Tá vendo? Pro 1. Movimentei todo para cima, o eixo Y foi para 1. Ok? Só que para isso eu tenho que mexer o analógico totalmente para cima. E ninguém nunca faz isso. Normalmente as pessoas têm aquela preguiça, eu mesmo tenho isso. Então eu seguro o R1 e dou só aquela mexidinha de leve para cima lá, ó. Que aí dá uma variação de 0.5, 0.6 por aí, tá? Que já é o suficiente para o personagem andar. Mesma coisa para a direita e por aí vai. Ok? Então como que a gente faz isso? Simples. Vamos pegar aqui o My Character aqui no Viewport. Vamos setar qualquer porcaria aqui nele, só para vocês poderem ver a troca de armas, como que ela funcionaria, ok? Vamos pegar aqui no Add Component, colocar aqui uma Static Mesh. Puxar qualquer mesh aqui. Pode ser... Não, escada é demais já. Vamos pegar uma esfera aqui. Vamos escalonar essa esfera. E vamos puxar ela para onde está a mesh, para poder atachar essa mesh no personagem, ou seja, para ela poder ficar ligada ao personagem. Vou colocar essa mesh bem na cara do personagem, para vocês poderem ver nitidamente, tá? Na hora que vocês tivessem o personagem de vocês, vocês vão posicionar na mão, certinho a arma, mas só para vocês poderem entender a mecânica em si, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, posicionar ela para cá. Tá, vamos adicionar uma outra mesh. Pode ser um cubo agora. Não, cubo não, tem que ser a Static Mesh também. Vamos colocar a Static Mesh para ficar bonitinho e ficar organizado. Vamos procurar aqui uma outra mesh. Vou colocar o pilar. Ou seja, vou pegar aqui na esfera. Clicando na esfera você procura a parte de visível nela. Cadê visible? Visible, visible, visible. E desabilita para ela ficar invisível, tá? Depois eu explico o que a gente vai fazer com isso. Pega essa mesh aqui agora. Atacha de novo no personagem. Vamos dar o nome dessa aqui que é a esfera. Então vamos dar aqui o nome de bola. E aqui é o pilar. Vamos dar o nome de pilar. Tá? Só para ficar organizado. Mesma coisa. Pega o visible e desmarca. Tá?
O que a gente vai fazer nessa programação? A gente vai fazer exatamente a programação da troca de arma. No GTA, provavelmente vocês têm todas as armas já na mão do personagem, só que quando você utiliza, segurando o R1 e aperta lá o analógico, ele vai setar para você qual que é, a arma que você vai selecionar com base no analógico e vai só falar, ó, agora você pode ver. Tá? E aí você pode ver que a arma aparece do nada na mão do personagem. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Simples. A gente vai criar um input aqui, ó. Vem no Project Settings, vem no Input, Action Mapping, que é a ação de botão, tá? Axis Mapping é as ações do analógico. A gente vai criar uma ação de botão, então vamos colocar aqui um botão chamado troca, tá? Onde esse botão vai ser troca no Gamepad. Vamos dar o nome de Shoulder, que é o ombro do Gamepad, Left, que é esquerda, ou seja, R1. Ombro esquerdo do analógico. Se fosse os R2, é Trigger, então Left Trigger, que é o que mira, por exemplo. Tá, então vamos dar um Left Shoulder aqui. Se você adicionar um teclado ou um mouse, vocês podiam adicionar, mas como a gente vai, essa mecânica vai ser exclusiva para controle de joystick, né? Então não vejo motivos para colocar outro botão. Feito isso, é simples, pode fechar aqui, vem aqui no Event Grep e faz o seguinte agora. Vem aqui e chama esse input que você chamou, troca. Quando eu apertar esse troca, que é o botão R1 que vocês colocaram, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar meu variável eixo Y, colocar ele aqui, ó. Vou chamar ele, deixa eu puxar ele para cá. Eu vou verificar. Este eixo Y, ele é igual a quanto? Vamos ver lá. Se a gente estiver selecionando o R1, por exemplo, para cima, ou seja, ele tem que ser... Vamos mudar uma variação aqui de... se ele for até a metade do... Apertando para cima até a metade, pelo menos, aqui do eixo Y, vamos supor. Vamos supor que isso aqui tem um analógico, tá, gente? Não dá para me desenhar com isso aqui, né? Aqui tem um analógico. Se ele for com esse analógico, pelo menos até a metade, ou seja, ele movimentar até aqui pelo menos, ele consegue trocar arma. Agora, se ele movimentar mais, ele também consegue, mas menos que isso ele não consegue, porque senão fica meio preguiçoso demais, tá? Então vamos supor, se ele for até 0.5, no analógico do Y, até 1, tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Em vez de igual a igual, vamos supor, se ele for maior ou igual a 0.5, tá? Mas também for menor ou igual a 1, então eu pego, dou um Ctrl W nisso aqui. Não, maior não, desculpa. Puxa aqui um menor ou igual, para poder ter certeza que tem um limite, tá? Então, se ele for menor ou igual a 1, vou até apagar os pontos aqui. Tá? Ou seja, se ele tiver entre esses valores aqui, ó, se ele for maior que 0.5 ou 0.5, ou menor ou igual a 1, ou seja 1 ou menos, mas esteja nesse meio termo aqui, tá? Aí eu faço uma verificação, tá? Como é que eu faço a verificação? Primeira coisa, você tem que puxar um end, tá? Ou seja, se ele for maior que 0.5 e menor que 1, ou seja, se ele for isso e isso, tá? Tiver exatamente no meio termo. Aí eu puxo uma verificação aqui que a gente chama de branch, que exatamente vai verificar se é true ou se é falso os valores da variável, tá? Ok, então se ele estiver apertando o analógico para cima, o que eu faço? Eu vou lá no meu pilar, cadê o pilar? Vamos supor, o pilar, a bola, vai. Pegar a bola aqui, set visibility, só para poder mostrar para vocês. Então agora, ela é visível. Ou seja, se eu usar o analógico para cima, apertar o analógico para cima, segurar o botão, perdão, enquanto eu estiver pressionando, segurar o botão, apertar o analógico para cima, aí ele vai mostrar para mim a bola. Agora, e se eu não apertar o analógico para cima? Ok, então entra no false aqui, certo? Eu vou verificar isso aqui, deixa eu só colocar para cá. Se eu não apertar o analógico para cima, tá? Vamos pegar aqui então a gente vai checar outra coisa. Vou dar outro branch aqui, né? Porque a gente vai checar outros valores aqui, tá? Só que o que acontece? Esse valor aqui eu estou checando só entre o Y, certo? Agora eu vou checar o X. Verificar se o X está no valor que eu quero. Então se ele não for esse valor, posso selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V para cá, tá? Puxo já para cá. Só que agora eu puxo o eixo... Opa, deu um 7, desculpa. Puxo o eixo X. Aí eu verifico se está esse valor. O que significa isso? Mesma coisa que o analógico. Tá aqui a bolinha. Se ele for pelo menos até a metade, que é 0.5, ou se ele for até 1. Tá? Se ele for
maior que 0.5 ou menor que 1, ou seja, se ele mexer para a direita, tá? Aí eu dou um set visibility no pilar. Ou seja, eu mostro o pilar. Set visibility no pilar. Opa. Só que o que acontece? Se eu dar um new visibility no pilar aqui, tá? Vamos supor, eu selecionei, vou até mostrar para vocês o que pode acontecer. Vou estar andando, certo? Não aconteceu nada. Apertei o R1, ó, com o analógico segurado para cima, ó, apareceu minha bola. Então, vamos supor que agora eu estou andando, aperto o analógico para a direita, apareceu o pilar, porém a bola não saiu dali. Tá? Por quê? Eu troquei de arma, mas eu não setei a outra para desaparecer, né? Então, vamos dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, para que quando eu selecione o pilar, eu faça a bola desaparecer. E por via das dúvidas, caso eu selecione o pilar primeiro em vez da bola, copio e colo aqui. Ou seja, quando eu for o valor do pilar, aparece a bola, desaparece o pilar. Mesmo que esteja desaparecido, é bom colocar, tá? Porque senão pode dar um bug futuramente. Agora, se não for o valor da bola, que é o analógico para cima, aí eu seto a visibilidade do pilar para true e a bola para false, ou seja, aparece o pilar, mas não aparece a bola, tá? Se fosse na diagonal, ok, aí eu pego o valor da diagonal, eu venho aqui, ó, 0.5 e 0.5, certo? Aí eu pego uma variação aqui, ó, se y for maior ou igual, vamos dar um exemplo agora para diagonal, vamos pegar aqui, esse mesmo valor aqui, vamos pegar aqui para diagonal, tá? Ctrl C, Ctrl V, onde que eu puxo? Se for false aqui, né? Dá um branch aqui. Se for false. Eu não posso ligar isso daqui direto, porque até aqui eu estou checando uma variável só, certo? Aqui eu só preciso checar uma variável, não preciso checar as outras. Mas para mim checar se está na diagonal, eu preciso checar as duas variáveis. Então, já na teoria, eu vou precisar de pelo menos 4 desses. Porque eu vou puxar o eixo Y aqui. Tá? E aí eu verifico. O eixo X, ele tem que estar na onde aqui? Ele tem que estar em 0.5, mas eu posso puxar esse valor aqui e colocar 4 booleanas para todos eles, tá? A gente vem aqui, até arrastar isso aqui para baixo, que tá meio, tá vendo como vai ficando grande essas blueprints aqui, tá? Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. Puxo para cá, puxo para cá. Para poder setar essas booleanas sempre em 4 valores, tá? Se você setar só 2 variáveis, você só vai conseguir utilizar os 4 lados. Se você quiser utilizar as diagonais, você vai precisar de todos com 4 valor. Tá? Então, dá um Ctrl W aqui. Aí tá beleza. Tá, então, aqui no caso é a lateral, certo? Então, é quando o x for próximo de 1. Então, vai ser entre 0.5 e 1. Mas o y, ele vai estar muito baixo. Então, ele vai estar assim o y. Ele vai estar entre menos 0.2, porque ele está no negativo aqui embaixo, né? Porque você pode apertar, querendo ou não, o x meio que para baixo com o analógico. E aqui 0.2. Então tem que estar uma variação muito baixa no x, muito retinha. Então ele tem que ser maior ou igual a menos 0.2. Lembra que o valor negativo vem primeiro. Ou no máximo 0.2, tá? Para poder pegar o pilar. Vamos pegar agora, copiar e colar isso daqui aqui em cima. Agora que eu vi que tem dois eixos X aqui. Não, é eixo X e eixo Y. Tá, beleza. Então copio e colo isso aqui. Pago esse, que é dois eixos Y, não pode, né? Então, e a mesma coisa vale para cá. Deixa eu copiar e colar. Puxo para cá. Puxo para cá. E esse aqui eu puxo no branch aqui em cima. Tá? Se vocês quiserem depois organizar isso daqui, vocês podem organizar, deixar bonitinho aqui sim. Porque eu não tenho muita paciência para fazer isso, tá? Então, a mesma coisa aqui. Se eu apertar para cima aqui o eixo Y, vai estar entre 0.5 e 1. Mas o eixo X, ele não pode variar muito, né? Então, aqui o eixo X, ó, ele não varia, ele está perto de 0. Então, ele está a mesma coisa, entre 0.2 aqui em cima, tá? Puxa aqui, ó, o eixo Y aqui, ó, tem 0.2. E aqui você tem menos 0.2, que aí você consegue utilizar as diagonais. Então, a mesma coisa se copia aqui para o eixo X, tá?
E aí, dessa forma, aqui você vai conseguir utilizar para esse valor aqui, tá? Porque aqui você vai ter, de novo vou ter que apagar o desenho, né? Ou só dar Ctrl Z várias vezes, até ficar mais fácil. Que aí na diagonal você tem aqui entre 0.5 no eixo X, 0.5, então você tem entre esse valor aqui e 0.7, né? Então seria mais ou menos aqui. Tá? Então você variaria no eixo Y entre esse valor aqui, tá? Onde chegaria aqui. E no eixo Y você variaria da mesma forma, entre 0.5 aqui e 0.7 para chegar na diagonal. Se você chegasse em 1, não sei se teria problema, mas acho que não teria problema na verdade chegar em 1 no Y. Então não é igual a 1 aqui, vai. Acho que não tem problema chegar em 1. Tá? Desde que não chegue em 1 no X, né? Porque se chegar em 1 e 1, aí buga tudo, né? Porque chegou em 1 aqui, chegou em 1 aqui, tem algo errado. Aqui é sempre 0,5. Tá, então beleza. Vamos colocar aqui agora sim, compile. Dá um play aqui agora. Clica aqui dentro. Opa. Então ESC que travou. Agora foi, ok. Peguei a bola. Peguei o pilar. Peraí, deixa... E não peguei nada, tá? Diagonal não pega nada. Pega a bola, pega o pilar. E na diagonal, quando tiver os valores ali entre os valores que a gente colocou, ele não pega nada, tá? Caso aqui ele já pegou a bola, ele foi trocando. Ó. Tem que usar exatamente o valor aqui na diagonal. Tá? Aí cabe para vocês os estudos para verificar as variações de valores, tá? Ou vocês colocarem as variações que vocês acharem melhor, ou simplesmente utilizar uma variável para utilizar só norte, sul, leste e oeste, como a gente está fazendo no começo. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Um abraço. Fui!